Jornal Conecta, com Giovana Peterlevites. Olá, boa noite. A Polícia Federal cumpriu hoje mandado de busca e apreensão em Limeira. A operação acontece em endereços de líderes de um grupo investigado pelo crime de lavagem de dinheiro que vem de garimpos clandestinos de ouro. As buscas também estão sendo feitas na cidade de São Paulo e outros 9 estados. A Justiça Federal determinou o bloqueio das contas de 40 investigados no valor de 614 milhões de reais. Os garimpeiros, os intermediários e as empresas vão ser investigados por comercializar o ouro com documentos falsificados. A polícia afirma que todos os anos cerca de 1 tonelada de ouro ilegal é extraída do sul do Pará. O caso do ataque ao ônibus da linha 444 em Piracicaba completa hoje 1 semana. Agora à noite, uma homenagem vai ser feita para as vítimas do atentado. A tarde do dia 21 de junho seguia tranquila em Piracicaba. Pessoas saíam do trabalho e seguiam para casa, como de costume. A rotina, no entanto, começaria a ser quebrada na saída de um ônibus da linha 444, que liga o centro da cidade ao bairro Vila Sônia. O coletivo transportava 35 passageiros. O ônibus da linha 444 saiu aqui do Terminal Central, em Piracicaba, às 15 horas do dia 21 de junho e seguiu em direção à Avenida Armando Salles de Oliveira, uma das principais avenidas aqui da cidade. E foi aí que começou o desespero. Em um curto trajeto na esquina da Armando Salles, com a rua Regente Feijó, por volta das 3h15 da tarde, um homem se levantou do banco em que estava, sacou uma faca e, sem dizer nada, começou a atacar outros passageiros de forma aleatória, instalando caos e terror dentro do transporte público. E o desespero dos passageiros terminou aqui neste ponto de ônibus, quando os policiais conseguiram deter o autor do crime. José Antônio de Santana Filho, de 52 anos, se rendeu logo após a abordagem da PM e alegou não ter motivação para o crime. Ele já tinha passagem pela polícia. No total, 6 pessoas foram feridas e 3 morreram ainda no local do crime. A área central foi rapidamente cercada por policiais, bombeiros e GCMs, em uma operação que mobilizou toda a força de segurança da cidade. Essa ocorrência nos chamou a atenção por ser uma ocorrência totalmente atípica das quais a gente está acostumado a atender. Então, a gente mobilizou o maior número de efetivo possível no dia, de todas as companhias de Piracicaba, do 10º BAEP, a Guarda Municipal, a Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local. Foi uma ocorrência bem diferente que a gente nunca tinha tido contato antes. Muitas pessoas ainda não sabiam o que estava acontecendo. Jornalistas que seguiam pela região começaram a perceber que tinha algo errado, mas não imaginavam a gravidade. Armando Salles, esquina com Correio, tudo fechado. Tem viatura, tem umas 20 viaturas, tem helicóptero. Parece que pegaram um ônibus de refém, viu? Ele foi andando pelo ônibus e dando facada. E aí, estava perto de você? Ele estava atrás. Atrás de você? Estava atrás. E como é que foi na hora? O pessoal começou a gritar? O povo começou a gritar, correr. Eu até achei que ele tinha jogado alguma coisa no chão, uma bomba, porque o povo começou a gritar. Porque eu escutei um barulho caindo. Aí eu nem olhei para trás, peguei e já corri com a minha filha. Uma angústia, uma coisa muito ruim. A gente poderia estar aqui, porque a gente pega sempre nesse horário mesmo. E não sei, é muito ruim ficar ali. Eu falei até para ela que eu não queria nem pegar o ônibus aqui mais. Falei para ela que eu estou até com receio de ficar no ponto de ônibus. Limeira acende o alerta da vacinação e chama os faltosos para tomarem as doses da vacina contra a Covid-19. Para tentar melhorar o número de imunizados em Limeira, foi liberada a vacinação da 4ª dose contra a Covid para o público 40 anos mais. O João Batista não perdeu tempo e foi tomar a vacina. Não pode vacilar, menos estando combatendo, vendo a eficácia da vacina, é bom para todo mundo tem que se conscientizar e vir vacinar mesmo. O seu Juarez, de 54 anos, e o seu Célio, de 58, sabem da importância de ter o ciclo vacinal completo. Muita gente tem, sei lá, esse preconceito, que não quer tomar, né? Fica com medo, não sei. Eu prefiro tomar e não correr o risco de pegar. Eu já tomei a primeira, a segunda, a terceira, tá falando de tomar a 4ª, então eu com 58 anos acho que eu tenho que me prevenir. O Silvério, que é cozinheiro, estava com a 3ª dose atrasada.
aproveitou a manhã e foi se imunizar na UBS Dores 1 e colocou a vacinação em dia. Da correria, né, do corre-corre do dia a dia, daí eu atrasei hoje, aproveitei a folga para tomar. Já trouxe os 2 filhos também. O seu Silvério faz parte da população faltosa de Limeira. A cidade, com 309 mil habitantes, até agora aplicou 681.924 vacinas contra a Covid-19, 272.434 da primeira dose, 239.920 da segunda, 135.465 da terceira e 25.938 referentes à quarta dose. Doses únicas foram 8.167. Essa baixa adesão pela vacina preocupa a Secretaria de Saúde da cidade. Com isso, medidas estão sendo tomadas para chamar os faltosos. Nós estamos fortalecendo as unidades de vacinação, estimulando, fazendo plantões aos sábados. Queremos descer a idade da quarta dose, agora na segunda dose adicional, para 30 anos. Vai depender de estoques vindo do Ministério do Estado. Também buscamos estoques para fazer a quinta dose em idosos e pessoas imunossuprimidas. E qual que é o público-alvo que tem mais faltosos? Qual que é a faixa etária, mais ou menos? A faixa etária é a faixa etária mais jovem, né? Dos 18 aos 40 anos. Foram confirmados ontem mais 668 casos positivos, de acordo com o último boletim da Vigilância Epidemiológica. Ao todo, já são 59.681 pessoas contaminadas na cidade. Atualmente, 16 pessoas estão internadas com coronavírus, 5 na UTI e 11 em leitos clínicos. Nós não descartamos uma onda um pouco mais forte, mais internação. O município já se prepara, inclusive para a construção e constituição de mais leitos, se necessário, há um suporte para isso, né? Mas por enquanto isso não está impactando na ocupação geral. E depois do intervalo você vai ver que um jovem de Rio Claro conseguiu transformar seu maior hobby em profissão. E tem cinema de graça para os moradores de Jaguariúna. A gente volta já. A unidade de pronto atendimento da Zona Leste, em Araras, iniciou um protocolo de consultas para crianças vítimas de abuso ou violência doméstica. A nova medida foi estudada pelo CRAS e a diretoria da UPA, e a implantação foi feita com o objetivo de incentivar as denúncias de maus-tratos e preservar a criança ou o adolescente que passou por essa situação. O enfermeiro, imediatamente, ele vai estar encaminhando essa ficha para o médico que estará de plantão e os dois juntos vão estar abordando a família da melhor forma possível, sem que exponha a criança a outra situação. Então, geralmente, eles arrumam um jeito de estar conversando com a família sem a criança presente. Antes, as vítimas passavam pelo atendimento normal, como qualquer paciente. Agora, o passo a passo é totalmente diferente, desde a recepção. Ela passa pela triagem, o enfermeiro ele vai fazer uma abordagem, vai fazer a entrevista, vai passar pelo médico. Só que assim que o médico perceber que aconteceu alguma coisa, a gente já encaminha pela Santa Casa. Então, tudo é feito na Santa Casa, porque lá tem assistente social, ela que vai encaminhar, se for menina, para o ginecologista, se for menino, para o cirurgião. A Lilian, responsável pela triagem, explica como faz para perceber que aquela criança sofreu uma agressão. A gente conversa com o responsável e com a criança, né? O que está sentindo, sinais e sintomas. É feito a avaliação de sinais vitais, frequência respiratória, cardíaca, saturação, temperatura. E, através disso, uma anamnese completa. Às vezes, a gente identifica alguma situação. E outras situações, o próprio responsável faz o relato, uma revelação espontânea da suspeita. Da triagem, a criança é encaminhada para o olhar clínico do médico, que constata o abuso. Por isso, a comunicação entre os profissionais é muito importante. A gente já leva essa ficha com o médico para discussão do caso, separado, claro, né, do responsável da criança, para que a hora que entre o médico já chame essa criança com o responsável, já saiba da história, né, do que está acontecendo. Os casos confirmados são avaliados por médicos especialistas e direcionados à delegacia e conselho tutelar. De acordo com a lei, casos como estupro, constrangimento mediante violência, sedução e corrupção de menores, pornografia e abuso sexual são crimes graves
e quem pratica é condenado até 10 anos de prisão. Além disso, a legislação brasileira também considera crime o ato de bater em crianças, incluindo esses casos na Lei Maria da Penha. E todos esses crimes podem ser denunciados também pelo Disque 100. Só no ano passado foram feitas de forma anônima mais de 9.000 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Já em Araras foram 24 notificações de abuso em apenas um mês, 4 só aqui na UPA. Segundo a diretora da unidade, agora com o procedimento correto, os criminosos poderão ser devidamente punidos. E um novo protocolo está sendo elaborado para casos de violência contra a mulher. Nós estamos trazendo vários serviços para cá, né? Hoje, para você ter ideia, nós chegamos a ter já em um dia 660 atendimentos. Então, você imagina no meio disso quanto de coisas que a gente não acha, né? Tem cinema de graça para os moradores de Jaguariúna. Uma carreta estacionou no centro da cidade e leva cultura e diversão para os moradores. Os alunos chegaram animados para conferir a exibição do filme. Dentro da carreta, todos se sentaram nas poltronas e se prepararam para o filme. Muitos deles nunca tinham ido ao cinema. É o caso do Lucas, que se impressionou com o tamanho da tela. Eu achei a televisão bem grande. É? Ficou no escuro? Sim. Não ficou com medo não, né? Não, eu não tenho medo. É nesta carreta da concessionária Renovias que as crianças de 4 e 5 anos da educação infantil de Jaguariúna acompanham o longa Madagascar 3. O caminhão vira cinema. Um filme que nem todos tiveram acesso e tem oportunidade, e além da oportunidade vai trabalhar em sala de aula, vai trabalhar numa leitura, numa escrita, dentro de um projeto da unidade. O nosso vai ser próximo a esse no próximo bimestre, então a gente já vai pegar esse gancho e vai levar para o próximo bimestre. A coordenadora explica ainda que projetos como esse também ajudam a colocar a criança em contato com o mundo do audiovisual, um tipo de cultura de difícil acesso para muitas famílias da cidade, em que não há uma sala de cinema. Tem criança que ficou encantado quando entrou lá, olhou a tela e eles não conseguem nem ficar calmo, né? Que é a emoção de ver. Então isso é muito importante para aquele que também não tem acesso, né? Se sentir parte, né? E ter acesso, ter uma coisa que para o outro amiguinho pode ser normal, mas para ele aquele dia foi uma grande experiência, né? Lara e Helena curtiram a sessão. Para elas, o melhor foi o final do filme. Todos os animais ficaram felizes. Foi muito legal, muito mesmo. Já imaginou poder transformar seu maior hobby em profissão? É para poucos, né? Mas para um jovem de 22 anos de Rio Claro, esse sonho está abrindo muitas portas e o levando para outros lugares do mundo. Antes, o videogame era um hobby para o Vinícius, de 22 anos, mas agora se tornou seu instrumento de trabalho. A paixão pelos games veio desde cedo, quando ele tinha apenas 8 anos, mas foi só no ano passado que ele descobriu que tinha talento com o controle nas mãos, principalmente quando o assunto é o jogo FIFA de futebol. Daí a diversão virou assunto sério e ele começou a jogar profissionalmente, sempre com o apoio dos pais. Aconteceu naturalmente para mim, acho que nunca foi um peso, sempre gostei de jogar o jogo e até hoje eu ainda gosto bastante. Às vezes cansa bastante porque fazer uma coisa só, né, mesmo que seja um treinamento assim, acaba cansando, mas eu sou muito abençoado de poder fazer o que eu gosto. No início a gente ficou meio apreensivo, mas a gente sempre deixou bem claro para ele que ele pudesse fazer o que ele queria na vida, né? Mas nós apoiamos, né? Mas deixamos bem claro também que ele tinha que terminar os estudos, né? E ele está se dedicando bastante ao gamer agora, né? Logo no seu primeiro ano como jogador profissional, Vinícius foi convidado para competir pelo time de esportes eletrônicos do Ronaldinho Gaúcho. Depois de se destacar, ele assinou com o SPQR Brasil Team, seu time atual. E os bons resultados em campeonatos como a E-Libertadores, disputada no Paraguai, e outras qualificatórias sul-americanas, credenciaram o jovem a disputar a vaga na Copa do Mundo do game. O sucesso é tanto que o Vinícius até renovou o espaço em que passa horas jogando
Tudo isso com o dinheiro que ganhou competindo. Coisas pequenas, na verdade, a cadeira, monitor, essas coisas que antes eu não tinha, jogava em cadeira de escritório, na TV jogava, que não é o mais aconselhado. Consegui comprar meu próprio PlayStation também, então são as pequenas conquistas que acabam dando grandes resultados. O Vinícius Rampazzo, daqui de Rio Claro, é um dos 19 brasileiros que vão disputar os playoffs em Londres para a Copa do Mundo do game FIFA 22, que vai acontecer na Dinamarca entre os dias 14 e 17 de julho. E para garantir a vaga contra os 127 participantes de todo o mundo, o Vinícius passa 4 horas por dia treinando sentado nessa cadeira aí. Tem que ter muita dedicação, determinação e amor ao videogame. A estreia do Rio Clarense vai ser contra um jogador da Romênia e ele está muito confiante. Eu sei que é um bom jogador também, acho que lá não tem jogador ruim, mas eu espero poder sair com a vitória. Aqui o coração fica apertado, né? A gente vai torcer muito por aqui e, na medida do possível, assistir os jogos, né? O coração da mãe coruja fica como? Fica apertadinho, né, de longe, mas a gente tá sempre aqui torcendo por ele. O Vinícius embarca agora à noite com destino a Londres. Uma boa sorte para ele. E você vê agora imagens da homenagem às vítimas do ataque aos passageiros de um ônibus em Piracicaba na semana passada. As pessoas se reuniram na Avenida Armando de Salles Oliveira, no centro da cidade, com balões brancos, fotos, cartazes e velas. Os familiares puderam fazer suas orações e falar sobre as pessoas que perderam. Uma reunião muito emocionante. A reportagem completa você vê amanhã no Conecta Meio-Dia. E a gente fica por aqui, mas você pode rever o jornal no YouTube. Nos acompanhe também pelas outras redes sociais. Uma boa noite e até amanhã.